Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante. No último culto que nós tivemos, nós estudamos a respeito das obras da carne. E é necessário, para que nós possamos entrar no texto que nós vamos estudar hoje, lembrar um pouco do que nós vimos na terça passada. O texto de Paulo está escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, ele traz uma narrativa muito objetiva a respeito das obras da carne e dos frutos do Espírito. O próprio Paulo, no verso de número 24, ele declara o que nós temos aprendido aqui na igreja, pela graça de Deus, quando ele diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então os frutos do Espírito são gerados em nós e através do Espírito Santo, mas também com uma participação, uma cooperação do homem, com a nossa cooperação. Há vários registros bíblicos onde os autores da Bíblia, principalmente nas cartas pastorais, eles relatam a necessidade de nós mortificarmos a nossa carne, de nós fazermos ela morrer, abandonar as velhas paixões. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola, ele diz que nós temos que nos despir do velho homem e nos vestir da nova criatura. Então, são vários textos bíblicos que reiteram, que falam da nossa necessidade de fazer morrer a nossa natureza carnal. E uma vez acontecendo isso, nós passamos a produzir os frutos do Espírito. Então, não significa dizer que, como você aceita Jesus hoje, como nós já vimos, você levanta a mão, o Espírito do Senhor vem sobre sua vida, e aí agora você não tem mais nenhuma tentação, e aí você agora está livre de tudo. Se fosse assim, irmãos, a terra estava cheia de santos. Nós sabemos que há um custo para isso, nós sabemos que há um processo nisso, e nós somos participantes desse processo também. Por isso que deve-se ter um esforço, através de exercícios espirituais, buscando uma vida mais piedosa, e lembrando do que nós vamos estudar, né? A Bíblia Sagrada nos traz vários ensinos a respeito de como ter um proceder santo. Então, a partir do verso de número 22, Paulo começa a elencar os frutos que são gerados depois dessa ação do Espírito em nossa vida. E ele começa, como nós vimos na última terça, nós podemos dividir esses frutos também em 3 grupos. O primeiro grupo, eu queria relembrar aos irmãos, ele está nos primeiros versos que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. O primeiro bloco desses frutos no Espírito são esses 3 primeiros elementos que trazem equilíbrio ao ser humano. Esses 3 pontos são fundamentais para um equilíbrio. É uma trinca que nos ajuda a desenvolver os demais. Só vai ser possível você ser bom, ter paciência, ser manso, ter domínio próprio, se você tiver amor, alegria e paz. A paz nas suas mais variadas dimensões, ou seja, a paz com Deus, a paz consigo próprio, e aí a paz com o próximo. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então essa paz, ela não é, como o próprio Jesus diz, não é a paz que o mundo dá, não é uma paz que você força a ter, não, é um fruto gerado do Espírito. Essa paz, ela tem um custo. Para que você tenha paz com Deus, paz consigo próprio e paz com os irmãos, existe um custo. Ou seja, para que você tenha paz com Deus, é necessário entregar a vida a Cristo. Para que você tenha paz consigo próprio, é necessário que você tenha paz com Deus. Para ter paz com o outro, é necessário que você tenha paz consigo mesmo. Então, esses elementos, os 3 primeiros elementos que o apóstolo Paulo cita como fruto, são
essenciais para que você tenha um equilíbrio próprio, para que você tenha um equilíbrio como um indivíduo, para que você possa caminhar sobre a terra de forma que possa produzir os outros frutos. E é produzido, sem dúvida, a partir do crente que conhece a Deus. Só pode gerar esses três elementos, esses três frutos, aquele que conhece a Deus. Se a pessoa não conhece a Deus, ela jamais vai conseguir desenvolver e não vai ter equilíbrio. Então nós vamos ver na igreja algumas pessoas que não têm esse equilíbrio de convivência entre os irmãos. São pessoas que elas não são sociáveis, são pessoas que estão costumeiramente metidas em contendas, metidas em fofocas, metidas em intrigas, em problemas, porque ela não traz esse equilíbrio próprio, ela não tem essa paz, esse amor, essa alegria. Ela faz a obra, essa pessoa faz a obra buscando o reconhecimento do homem. Essa pessoa realiza alguma coisa na igreja buscando os holofotes ou a evidência. Existem pessoas assim que estão em altos cargos das igrejas. Pessoas que estão atrás dos holofotes, pessoas que estão atrás do reconhecimento, pessoas que estão atrás dos aplausos, ou outros até atrás de dinheiro. Então, elas procuram galgar cargos na igreja para que elas possam manifestar isso diante dos homens. Mas essas pessoas não têm paz, elas são rasteiras, elas são políticas, elas agem de maneira inconveniente, porque lhes falta amor, alegria e paz. Então, estar na igreja não significa que você conhece a Deus. Algumas pessoas estão na igreja, têm carteira de membro, são batizados, mas não conhecem a Deus. Elas não têm esse equilíbrio. E conhecer não significa somente saber quem é. Significa conhecer profundamente, se comprometer com o Senhor e confiar no Senhor. Conhecer a Deus não se limita a saber que existe um Deus no céu, assentado num trono de glória. Tiago, escrevendo a sua carta, diz: ora, você crê em Deus? Muito bem, os demônios também creem. Então crer não faculta você o direito de ter esse equilíbrio que somente aquele que tem intimidade com Deus pode ter. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nós temos o exemplo de alguém equilibrado. Nós falamos esse texto. Filipenses 4, 6, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, aquele que conhece a Deus, o texto de Paulo aos Filipenses está dizendo claramente: aquele que conhece a Deus, ele não fica ansioso com o que vai acontecer amanhã, ele não fica atribulado com o que possa acontecer, com as circunstâncias, com aquilo que acontece, com aquilo que acontece ao redor. Aquele que confia em Deus, deixa Deus ciente em todas as suas necessidades, ele fala para Deus e ele confia que Deus fará algo na sua vida. Isso produz paz. Amém, irmãos? Produz paz. E essa paz que o próprio Paulo diz que excede todo o entendimento. A paz de Deus excede todo o entendimento. É aquela paz que você está no meio de uma tempestade e você tem medo porque não está tendo medo. Você se assusta porque você deveria estar com as mãos puxando os cabelos, desesperado, mas você tem paz, porque você descansa, aleluia, na soberana providência de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele não está falando de teoria, Paulo está falando de prática. Paulo está escrevendo a carta sentenciado à morte, alguns historiadores dizem. Paulo está escrevendo essa carta já em avançada idade. Paulo está escrevendo essa carta sofrendo algumas necessidades, e ele deixa claro que nenhuma dessas situações é capaz de lhe roubar a sua paz.
É como se Paulo estivesse com sua consciência acima dos problemas, de maneira que o problema não atingia Paulo. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Por isso que ele fala também em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz: eu sei passar por todas as situações, eu sei ter tudo, eu sei ter pouco, eu sei estar em abundância, eu sei estar passando necessidade. Ele fecha no versículo 13: eu posso todas essas coisas porque Cristo me fortalece. É como uma águia que voa acima das nuvens da tempestade. A tempestade está acontecendo, mas ela não atinge. É a essa pessoa que tem paz com Deus que atinge esse nível de espiritualidade. Amém, irmãos? Então, esse nível de espiritualidade não é tão simples de se alcançar, mas existe um ditado chinês, se não me falha a memória, que ele diz: toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Então nós temos que buscar esses frutos, o amor, a alegria e a paz. Temos que buscar viver em amor, temos que buscar a alegria e temos que buscar viver em paz com Deus, porque essa paz que excede todo entendimento produzirá em nós outros frutos. Paulo continua, ele traz mais um bloco de frutos. Ele fala, e esse bloco ele divide em características semelhantes: longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Longânimo é aquela pessoa que ela se demora a irar, ela não se ira com facilidade. É o famoso pavio curto. Tem gente que tem pavio curto, não é, irmão? Tem crente com pavio curto? Eu costumo perguntar no discipulado: quem aqui tem pavio curto? Vez por outra um levanta a mão. E uma certa feita o irmão disse: pastor, vamos orar para que o pavio fique maior. Eu disse: não, vamos orar para arrancar o pavio, para não ter possibilidade nenhuma do pavio pegar, porque se o pavio for longo, ainda pode pegar fogo e estourar, e o estrago é feio. Longanimidade é a pessoa que tem paciência. Amém, irmãos? A paciência lhe ajudará a não cair em ciladas. Longânimo é uma pessoa paciente, é uma pessoa que e o paciente é interessante. A pessoa que tem paciência, ela é sábia, porque ela não fala na hora errada, ela pensa antes de falar, ela demora a se irar. Irmãos, qualquer decisão que você tomar, eu vou colocar aqui, de cada 10 decisões que você toma, 9, se você tomar 10 decisões irado, 9 serão erradas. 9 você vai errar, porque a ira tem a capacidade de nos cegar e não nos deixar enxergar com racionalidade o que deve ser feito. E a pessoa que ela é paciente, ela se torna sábia, porque ela é prudente ao decidir. A Bíblia nos ensina claramente que a paciência é uma virtude que deve ser buscada por nós. Você é paciente, irmão? Uma pessoa disse amém. Você é paciente, irmão? Você espera com paciência? Você espera com paciência? Amém? Você espera com paciência? Não espera nada, irmão. Se você estiver numa fila do banco de um hospital, se passar 15 minutos, se levanta e vai lá. Por que está demorando tanto? E se for num lugar público, você vai dizer assim: o seu salário, quem paga sou eu. Não é assim? Você está aí sentado porque eu pago seu salário. Falta paciência. A paciência é uma virtude, repito, que faz com que você seja prudente em entendimento. Provérbios, capítulo 14, verso 29, o sábio diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura.
Ele é o entendimento, é grande em entendimento, ele é longânimo, ele demora a se irar, ele demora que aquela situação lhe atinja. E como eu falei num dos cultos, quando eu disse que você não pode colocar a sua alegria na mão daquela pessoa que não gosta de você, você não pode colocar a sua paz na mão de alguém que detesta você, porque se todas as vezes que alguém não gosta de você der uma palavra e você ficar triste, a sua felicidade está na mão daquela pessoa. Então você tem que ser indiferente ao que aquela pessoa diz, você tem que evitar o que aquela pessoa diz, você tem que ignorar o que aquela pessoa diz, e você não pode permitir que a sua alegria e a sua paz esteja na mão de outra pessoa, e a paciência lhe fará entender esse processo. Benignidade. Temos que terminar os frutos hoje. Benignidade. Benigno é a capacidade, benigno é o adjetivo de quem é bom. É a pessoa que a índole é boa, é uma pessoa de bom caráter, é uma pessoa benévola, boa. Veja, irmãos, é a capacidade de fazer o bem a outra pessoa sem malícia. É fácil isso? Amém? É fácil, irmão? Diga amém, pelo amor de Deus. O benigno é aquela pessoa que tem a índole boa. Ele é uma pessoa de caráter bom. Ele não é uma pessoa, por exemplo, que almeja o mal de alguém. Ele não é alguém que se alegra com a ruína de outra pessoa. Ele não é alguém que se fica feliz quando alguém que lhe causou algum mal faz alguma coisa de errada. Eu sei que para algumas pessoas isso é complicado, mas lá no íntimo, nós falamos uma vez aqui sobre o pecado de foro íntimo. Nós falamos, se nós fôssemos olhar aqui externamente as nossas ações, todos nós aqui éramos pessoas boas. Mas não é a ação em si que faz com que você seja bom ou benigno, mas a intenção que levou você a fazer tal ação, o que lhe motivou a fazer uma boa ação com alguém, o que te motivou a ajudar uma pessoa, o que te motivou a fazer o bem para alguém que você não conhece ou conhece. Porque se nós pudermos avaliar o foro íntimo, a motivação real, então nós vamos ver que muitos desses que são bons caem. Porque às vezes a motivação é para receber algo em troca, porque às vezes a motivação é para receber um elogio, a motivação é para, como você chama alguém para almoçar na sua casa, ou você dá um presente de aniversário para que no futuro você receba também. Eu vou dar porque no meu aniversário ele vai dar. Nós fazemos isso inconscientemente. Eu vou dar um exemplo aqui para quem lidera grupo na igreja. A gente diz assim: igreja tal nos convidou, vamos. Por quê? Porque quando for na nossa, eles vão vir. É assim ou não é? Não é assim? Vou dar um presente para fulano, ele deu um para mim. O que importa, o que dá a característica de alguém benigno, de alguém com índole boa, não é só os atos que ele realiza, mas principalmente o que motiva tais atos. O que leva você a fazer o que você faz? O que leva você a ajudar uma pessoa? O que leva você a se mover, a sair da sua casa, a evangelizar? Você pode estar cometendo um pecado grave ao sair da sua casa para dar satisfação ao líder de grupo ou ao pastor da igreja, e quando você não sai com o seu coração voltado para fazer a obra de Deus, porque Deus é Deus. Ou quando você vai decidir para a glória de Deus e você não decide assim, pensando assim. Então, benigno é aquela pessoa que tem a índole boa. Fiel, fidelidade. Fiel é aquele que não é volúvel. Fidelidade é uma característica de alguém que não muda, que não é volúvel, que não muda com facilidade. E aí você volta um pouquinho na índole do caráter.
Porque se você se for uma pessoa de caráter libado, você não vai ter duas caras, você não vai ser duas pessoas. Doa a quem doer, a sua posição é a mesma. E isso, olhe para cá, é uma das principais características de um crente em Jesus. Ele não tem duas palavras. O que ele diz, você pode acreditar. Se ele diz que vai, ele vai. Se ele diz que não dá certo, não dá certo. Doa a quem doer, ofenda quem ofender. Ele não muda a fidelidade no seu caráter. O verdadeiro crente é assim. Eu não estou falando daqueles que têm carteira de membro e acham que por isso serão salvos. Não, eu estou falando daquele que tem caráter, daquele que você pode olhar para ele e ele vai dizer a você: não gostei disso, você agiu errado. Não importa o que você faça, ele é sincero com você. Porque o sábio diz que fiéis são as feridas daquele que ama. Aquele que olha para você e diz a verdade. Não importa o que aconteça, ele vai dizer a verdade a você. Você errou, você precisa se arrepender. Não é assim que acontece. Você não pode agir dessa maneira. Quando um amigo seu fizer isso, abrace ele. Ele é fiel a você. Não é aquele que tem caráter dúbio, que lhe abraça pela frente e lhe critica por trás. Não é aquele que lhe elogia para que os outros vejam, ou diz palavras bonitas em público, mas por trás ele busca a sua ruína. Louvado seja Deus. E fidelidade é um dos frutos do Espírito. Posso ir um amém, irmãos? Mansidão e domínio próprio. Aqui nós vamos passar meia hora nisso aqui. Manso é aquele que é avesso a contendas. Já escutou um ditado que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair. Vai gostar de briga assim lá na... Escute, aquele que é avesso a contenda, ele não gosta de contenda. Se por acaso vem a guerra à procura dele, ele se exime da guerra. Ele é pacificador. Ele tem a capacidade de dirimir contendas, porque a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda alivia a fúria. Amém, irmão? A mansidão a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. O manso é aquele que espera a vingança de Deus. O manso é aquele que não busca atrito, não vai resolver suas causas através de contendas ou de brigas. Em sua essência, ele não busca o mal, ele busca a paz. Ele está querendo buscar sempre a paz, ele está sempre inquieto, a guerra vem até ele, ele recua. Podem dizer que ele é isso, podem dizer que ele é aquilo, ele quer viver em paz. Amém, irmãos? Aí eu faço essa pergunta: você é manso? Até pisar no seu calo, até pisar no nosso calo. Porque a mansidão, irmãos, ela é exercitada. Se você sair daqui nessa noite pedindo a Deus, olhe para cá, e eu peço a Deus que você faça essa oração: Senhor, me dê mansidão. Senhor, eu quero ser manso. Senhor, o Senhor vai treinar você para ser uma pessoa mansa. Diga amém. Agora o treino é complicado. Você vai ser provocado, você vai ser atiçado. O Senhor vai permitir, vai abrir um pouquinho uma porteira. Alguns demônios vão lhe perturbar, vão querer tirar seu sossego. Não estou dizendo que você vai ser possesso, não. Estou dizendo que vai vir e vai provocar você, e vai querer tirar sua paz, e vai dizer que você é isso, e vai fazer aquilo. Você está me entendendo? Diga amém. E você, manso, Deus te abençoe. Ele vai ficar com mais raiva ainda. Você faz isso, irmão?
Deus te abençoe, amaldiçoado. Não, o manso, ele evita a guerra. Quem é manso, ele não entra em irmãos. Nós temos sérios problemas que acontecem nas igrejas, porque algumas pessoas não abrem mão do seu orgulho, não abrem mão dos seus posicionamentos. Não, então cria-se atritos, cria-se contenda, briga entre um e outro. De repente entra outro e defende o outro, entra outro e defende o outro. Quando a gente percebe, existem dois grupos brigando dentro da igreja por causa de tolice, por causa de besteira, porque faltou mansidão. E a mansidão, C.S. Lewis, se não me falha a memória, diz que a sua fé é provada em momentos de crise. Você vai ser levado a situações para que você demonstre que você é manso e humilde de coração. Então a mansidão também deve ser buscada por nós. Domínio próprio. Domínio próprio, embora seja parecido, é a capacidade de controlar a si mesmo. Pode parecer fácil, não é? Pode ser a coisa mais fácil do mundo. Quando você liga a TV, eu já falei isso algumas vezes na igreja, e você vê crimes assustadores, crimes bárbaros, crimes de pais que espancam seus filhos, homens que brigam por causa de bobagem, às vezes por causa de uma fechada, porque alguém tomou a vaga no trânsito, eles vão para o meio da rua e brigam como animais. Olhe para cá, cuidado, você pode ser um deles, porque quando a ira se apossa, toma posse do homem, ele faz coisas que até mesmo ele duvida. Quando você está irado, olhe para cá, tenha muito cuidado, porque você pode fazer coisas que você vai se arrepender depois. Você diz palavras que se arrepende, sim ou não? Quem aqui já disse uma palavra e se arrependeu na hora pelo que falou, mas falou porque está virado? Levante a mão e diga amém. Porque quando você está irado, e quem está casado sabe o que eu estou falando isso muito bem, quando você está irado e está numa discussão, você atira para matar. Você dá naquela pessoa uma palavra que você sabe que vai causar dano, que vai causar dor, porque a sua intenção ali é causar algo no outro. E palavra torpe, a Bíblia fala que palavra torpe não é só palavrões. Nós dizemos palavra torpe é palavrão, então nós substituímos o palavrão por bênção. Isso é uma bênção. Abençoado, não faça isso não. Você faz isso ou não faz? Filho de Deus. Não é assim. Quando na verdade você está empregando uma palavra, tanto é que uma criança certa vez estava conversando com a criança e disse: olha abençoado. Esse abençoado não. Eu não sou abençoado não. E eu fiquei, como assim? É porque o pai dizia: abençoado, não faça isso. O menino achou que abençoado era uma palavra pejorativa. Ele criou na consciência dele que abençoado era uma palavra ruim. Porque nós substituímos e nós achamos que estamos fazendo o máximo. Não! Palavra torpe, olhe para cá, é qualquer palavra que falada produza o mal na outra pessoa. Você pode causar a morte de alguém espiritualmente com uma palavra. Você causa mais dor numa pessoa do que uma bofetada com uma palavra. Você transtorna a vida de uma família com uma palavra. Por isso que o domínio próprio tem que se exercitar, porque é a capacidade do autocontrole. É no momento da ira, é no momento de completo furor, em que você se controla e tem domínio das suas ações. Você não ofende o inimigo em cima de você,
e você não profere uma palavra de insulto contra aquela pessoa. Porque da mesma forma que ele está lhe insultando e pecando, olhe para cá, você pode lançar uma palavra e pecar. Qual foi a palavra que Jesus usou com Judas, quando Judas chegou com a turba para prendê-lo? Foi miserável? Amigo, que vieste fazer? Você está me entendendo, irmão? Diga amém. O indivíduo tem que ter controle sobre suas emoções. O autocontrole, o domínio próprio, olhe para cá, vai te levar a não pecar, porque você vai ter controle na tentação. Vai te levar a ter uma vida mais santa, porque você sabe onde vai colocar o seu pé, e você sabe o seu limite, e não avança o seu limite. O autocontrole vai fazer com que você não diga palavra torpe, e nem cause prejuízo na vida de ninguém. O domínio próprio vai fazer você manso e humilde. E quando as pessoas olharem para você, vão dizer assim: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Diga amém. Mas é fácil? Mas ele tem que ser gerado. Eu fico observando até eu não tenho mais Facebook, mas não falta gente para me dizer. Brigas em Facebook. Brigas em Facebook. O Facebook está tirando a coragem das pessoas. O WhatsApp está tirando a coragem das pessoas. Porque antigamente a Bíblia diz, olhe para cá, a Bíblia diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, argue o que ele fez, se ele se arrepender, perdoa ele. O que a Bíblia está dizendo? Olhe para cá, cara a cara. Vai lá e resolve. Irmão, vem cá, você disse isso. Irmão, não, irmão, não, amém, abraça, ora, chora, acabou. Ao contrário disso hoje, olhe para cá, é Facebook. Você é isso, isso e isso. Aí o outro responde embaixo: isso é você. Aí o outro dá outra resposta. Aí fica lá, olha, desse tamanho, o escárnio e o escândalo de dois cristãos se degladiando e se insultando publicamente. E um problema que era para ser resolvido entre duas pessoas fica entre milhares. Quando alguém te ofender, olhe para cá. Quando alguém bater na tua face, não vá para o Facebook esculhambar ele, não. Oferece a outra face. Pastor, isso é muito fácil falar isso. Irmão, eu saí do Facebook porque eu via postagens no Facebook que eu me coçava todo para responder. Me dava uma vontade de dar um esculacho. Eu disse: sabe alguma coisa, eu vou sair daqui porque eu estou sendo tentado. Não dá para mim. Crente tirando foto no arraial de Jesus, crente seguindo os irresponsáveis, crente pulando carnaval, irresponsáveis é o bloco, crente tirando foto com latinha de cerveja, gospel. E aí dizia assim: curtindo a vida. Me dava uma ira tão grande, dava vontade de dizer assim: vai para o inferno. Mas aí, olhe para cá, eu me lembrava, vai causar mais prejuízo do que lucro. E o que é que eu fazia? Alguns já tiveram essa experiência aqui comigo. Chamava no cantinho aqui depois do culto: irmão, não pode ser assim, pastor, me desculpe, não era a minha intenção, eu me arrependo. Ele vai lá e tirava. Houve mais efeito, a igreja não soube, não houve escândalo e mantemos a comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando para você nessa noite aqui, na casa dele. O autodomínio, o domínio próprio. Você tem que controlar as suas emoções. Paulo, escrevendo em Colossenses 3,15, ele diz: revesti-vos, se vistam como eleitos de Deus,
santos, amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. É essa característica que o crente deve exibir às nações, às pessoas. É isso que vai te qualificar como um filho de Deus, é isso que vai te qualificar como um bom profissional, é isso que vai te fazer um bom cidadão. As pessoas estão buscando exemplos, e a igreja de Cristo é exemplo na terra. Se não quiser ser exemplo, saia da igreja, porque para isso o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, Ele diz: não se coloca uma lâmpada debaixo da mesa, se coloca ela lá no velador, para que todo mundo veja, para que clareie todo mundo, porque é exemplo. Não se esconde uma cidade edificada no monte. Ele está dizendo que a igreja, olhe para cá, é exemplo, é padrão moral, é padrão espiritual, tem que ser assim. Crente brigando no meio da rua, no meio de fofoca, no meio de contenda, saia disso. Domine as suas emoções, tenha o controle sobre sua vida, tenha o controle sobre sua língua, tenha o controle sobre sua ira. Porque quando Caim chegou diante de Deus, Deus olhou para Caim lá no livro do Gênesis e disse: por que o teu semblante está desse jeito? A ira estava consumindo o coração de Caim. Não é bom que você fique assim. Se aconteceu com você, é culpa sua. Agora, o teu pecado é contra ti. Ou seja, a ira estava dominando Caim, já estava maquinando no coração dele: mata teu irmão, mata teu irmão. E Deus diz: o teu pecado é contra ti. Deus já viu, Deus sondou o coração dele, Deus viu a maldade no coração dele, Deus viu a perversidade. Porque quando nós estamos irados, irmão, nós nos tornamos perversos. Deus viu a perversidade no coração dele e disse: ei, o pecado é contra ti, é você quem tem que dominá-lo, é você. E não bote a culpa em outra pessoa não, porque se é contra você, olhe para cá, é você quem tem que dominar. Tenha domínio próprio, exercite isso. Antes de me converter, eu era irado, uma bombita de dinamite, irado. Eu tenho 5 irmãos, graças a Deus, todos vivos e saudáveis. Pai e mãe, pai o Senhor levou. Todos eles eu já vi chorar por palavras que eu produzia. Dizia palavras para atacar o coração de cada um deles. Todos eles eu já vi chorando por minha causa. O último deles foi minha mãe. Eu disse uma coisa lá no meio da ira, ela chorou, aquilo rachou minha alma. Eu disse: nunca mais, eu era ímpio ainda, nunca mais eu vou fazer ninguém chorar. Quando eu me converti, li esse texto, caí aqui, domínio próprio. Eu disse: Senhor, eu quero domínio próprio. Senhor, me dá domínio próprio. Algumas pessoas brincam comigo quando eu digo que eu era uma pessoa irada, elas riem, porque o Senhor me deu domínio próprio. Eu já tive o desprazer de ter pessoas com o dedo em riste para mim, quase cuspindo, falando alto, e eu pedi calma, depois conversar com essa pessoa, e depois essa pessoa se acalmar e permanecer na igreja. Domínio próprio. Não estou dizendo que eu sou melhor do que os irmãos, que eu sou mais santo que os irmãos. Às vezes dá vontade de pular no pescoço e rolar no meio da calçada, mas não vou fazer isso, porque o meu Senhor, aleluia, usa a minha vida para revelar a sua glória ao pecador. Você entende isso? Eu tenho que ter domínio próprio. Quantos filhos estão magoados, quantos maridos estão tristes, quantas esposas estão amarguradas, quantas pessoas estão carregando mágoa em seus corações, porque você não consegue controlar a sua ira, porque você não consegue controlar a sua língua. Olhe para cá, hoje é dia de renovação. Deus vai tirar o teu pavio e vai fazer de você uma nova criatura. Você vai sair daqui mansinho, mansinho, como um cordeirinho, como diz a irmã Betânia. Posso ouvir um amém? Vamos caminhar. Lucas, capítulo 6, verso 43.
Isso é a última parte. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala o que está cheio o coração. O Senhor está dizendo, olhe para cá, nós falamos de obras de carne, nós falamos hoje de frutos do Espírito. O Senhor Jesus está dizendo, cada árvore produz o fruto que lhe é peculiar. Se a árvore é boa, ela produz bons frutos. Se a árvore é má, ela produz maus frutos. Se você é uma boa árvore, você produz bons frutos. Se você é uma árvore má, você produz maus frutos. E ele diz: a boca fala o que o seu coração está cheio. Ele está dizendo que nós podemos identificar quem é boa árvore e quem é má árvore, porque os seus frutos determinam o tipo de árvore que você é. Jesus deixa isso bem claro. O exterior, quando ele diz que a boca fala, olhe para cá, o que o coração está cheio, ele está dizendo que o exterior é um reflexo do que você é lá dentro. Você faz o que você é. Se você está no meio, olha, irmãos, uma coisa interessante que a gente está vendo na política é que nas delações de várias decisões, pessoas estão sendo presas, sempre aparece um político fazendo a mesma coisa. Então não é possível que seja coincidência. Sempre vai ter. Então, quando existem contendas, lá está aquela pessoa no meio. Eu costumo brincar, dizer que o pastor, ele quer pegar o fofoqueiro. É o sonho de todo pastor saber quem é o fofoqueiro, porque ele diz assim: estão dizendo na igreja, disseram ali, falaram, a igreja está falando, não tem rosto. Então a impressão que o pastor tem com o fofoqueiro é que sempre quando a gente vai chegando, a gente só vê o fofoqueiro dobrando a esquina. A gente vê o vulto, né? A gente vê que é um fofoqueiro, mas não dá para identificar o fofoqueiro. É terrível. Mas, olhe para cá, sempre tem alguém no meio. Tem briga, está lá aquela pessoa lá no meio. Foi ele, não foi eu, mas está lá no meio. Houve isso, aquilo aí, viu quem foi? Não, mas novidade, olhe para cá, lá está aquela pessoa no meio. Escute, você faz por fora, suas ações mostram que tipo de crente você é. O que eu faço mostra o tipo de crente que eu sou. Qual é o tipo de crente que você é? Que tipo de árvore você é? Os escritores da Bíblia chamam de homem interior. Paulo, quando vai escrever em 2 Coríntios 4,16, ele diz que o homem exterior pode se corromper, mas o homem interior ajuda o exterior a se tornar melhor. O que está dentro deixa você melhor. Paulo deixa claro uma relação entre o que está dentro e o que está fora. Então, para saber se você é convertido, olha aqui para mim. Para saber se você é convertido, eu olho para o que você faz. O que você faz determina se você é salvo, é um santo, é um homem de Deus, uma mulher de Deus ou não. O que eu faço determina. Posso ouvir um amém, irmãos? Então, se estiver ligado ao tronco, Jesus diz em João 15:4, que se você estiver ligado no tronco da videira, você vai produzir bons frutos.
Então, se você produz maus frutos, é porque você está partido da videira. Quem está me entendendo aí, diz amém. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Dessas árvores que não produzem fruto, nós vimos na última terça, João dizendo: olhe para cá, o machado já está no pé da árvore. Quem me entendeu diz amém. Olha aí para a sua coxa se tem um machado perto aí. Produza bons frutos. Vamos encerrar, irmão. Segure aí. Vá dando glória a Deus e dizendo amém. Essas árvores secas, esses galhos secos, essas árvores infrutíferas, o que é que nós vamos fazer? Vamos jogar fora? Não. Jesus disse que a gente não pode jogar fora. Porque, veja, Deus pode mudar a natureza dessa árvore. Só Deus pode transformar a natureza do ser humano. Só Deus. Só Deus pode transformar você de uma pessoa ruim numa pessoa boa. Só Deus. Mas, escute bem, Jó, capítulo 14, versículo 7. Jó diz, para quem é terra seca, Jó diz: ainda há esperança para a árvore, ainda que ela esteja cortada, seca. Olhe para cá, ao cheiro das águas brotará. Você pode não estar produzindo muita coisa hoje, mas olhe para cá, ao cheiro das águas. E o Senhor diz: quem tem sede, vem a mim e beba dessa água. Somente Deus pode alterar a natureza. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso 17. Nós vamos encerrar com isso agora. Romanos 11, 17. Paulo está fazendo uma analogia a respeito de Israel e dos gentios. Mas ele usa um exemplo interessante. Escuta, ele diz: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, então te tornastes participante da raiz da seiva da oliveira. O que é que ele está dizendo? Ele está falando a respeito dos judeus, dos gentios, mas ele está dizendo que uma árvore que teve vários galhos quebrados, se pega um galho de oliveira brava, olhe para cá, era a oliveira que não produzia fruto. Paulo está dizendo: pega-se um galho da oliveira brava, se enxerta no galho da oliveira que produz. Sabe o que é que vai acontecer com esse galho que não dava fruto? Vai passar a seiva do tronco por dentro desse galho, vai retirar a seiva velha, entra a seiva produtiva, e o galho que não dava fruto passa a produzir fruto. Então, se o galho não está produzindo fruto, é porque ela está fora do tronco. Tem que ser enxertada do tronco. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus é o tronco, nós somos os ramos. Temos que estar ligado nele, enxertado na videira, lá pregado, sem sair de lá. Uma vez enxertada, a natureza, veja, a natureza do galho mudou. Era uma oliveira brava, se tornou uma oliveira frutífera. Você tem que estar ligado a Cristo, a tal ponto que em suas veias corram a natureza de Cristo. Você entende isso? Diga amém. Você tem que ser enxertado em Cristo. É uma nova vida. E quando isso acontecer, meu irmão, minha irmã, você vai produzir, nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Que Deus em Cristo nos abençoe.